Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus. Hoje é o nosso dia 56 dias que nós estamos aqui gravando todos os dias uma palavra da parte de Deus e tem sido uma bênção compartilhar esse conteúdo, bíblico com vocês. Muito obrigado, meus irmãos, por compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, dar o seu like e fazer essa palavra chegar a muitos irmãos, trazendo edificação, fortalecimento espiritual. Hoje é a nossa devocional de número 56, hoje é sábado, hoje é 25 de fevereiro de 2023, né? O nosso propósito é chegar no dia 31 de dezembro de 2023, 365 dias, todos os dias, irmãos, alimentando a alma com a palavra, com a oração, tendo comunhão com Deus, né? Se fortalecendo espiritualmente e compartilhando. Não podemos nos calar diante das riquezas espirituais que o Espírito de Deus tem compartilhado conosco, tá bom? Você já fez sua devocional hoje? Não, né? Pois estava esperando o nosso vídeo. Amém. Pois então você vai ler hoje como texto base da nossa devocional de hoje, da nossa devocional 56, o Evangelho de Marcos. Estamos aqui aprendendo muitas lições, porque os milagres de Jesus Cristo não apenas glorificam a Deus, não apenas evidenciam a divindade de Jesus Cristo, mas os milagres de Jesus têm a sua função pedagógica, a sua função de ensinar. Quando Jesus curava, ele também ensinava através dos seus milagres. Havia um propósito de ensinar algo quando Jesus curava, quando Jesus trazia a cura para os enfermos, para os necessitados. E hoje você vai ler Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 37. Ontem nós vimos a surdez e a cegueira espiritual. Começando aqui no verso 22 ao 26, Jesus cura um cego em Betsaida, né? Mas é interessante que esse cego, na primeira parte, quando Jesus toca nos olhos dele e pergunta se ele está enxergando alguma coisa, ele não está enxergando nitidamente, ele não está enxergando claramente. Então ele vai dizer: eu vejo algumas coisas embaçadas, eu vejo homens, eu vejo vultos andando, pessoas, homens como árvores. Então ele não estava enxergando nitidamente. Aí Jesus vai lá, ora uma segunda vez, e aí ele recebe a cura por completo e ele começa a enxergar nitidamente. Qual é a lição que Jesus quer ensinar nessas duas etapas? Na primeira etapa, o cego não está enxergando nitidamente, e na segunda etapa, na segunda oração, no segundo momento, Jesus o cura de maneira nítida e completa, né? Mas antes de nós começarmos aqui, muitas pessoas, meus irmãos, acham que conhecem Jesus, mas estão enganados. Vocês sabiam que muita gente de fato não conhece Jesus Cristo, não conhece a pessoa de Jesus Cristo, não conhece toda a doutrina bíblica que nos apresenta os atributos de Jesus Cristo, sua divindade, sua humanidade, seus ensinamentos, quem Cristo é. Muitos não têm o conhecimento sadio e verdadeiro de quem Jesus é. São pessoas que estão enganadas acerca de quem Jesus é. Para alguns, Jesus é um cara legal, é um homem, gente boa, que andou fazendo milagre, que ajudou os necessitados, mas ele não passa disso. Para muitas pessoas, Jesus foi só um homem especial, um profeta especial, alguém que surgiu na história como Gandhi, como Buda, como Allan Kardec, como esses
grandes líderes dessas grandes religiões, Maomé. Então, eles comparam Jesus com esses grandes líderes dessas grandes religiões. Mas Jesus não é apenas isso. Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Jesus é incomparavelmente Deus. Jesus, ele é o soberano, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o verbo encarnado, ele é o único caminho, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Ele está à direita de Deus, ele governa, ele é todo poderoso, ele é o régio dominador de todo o universo. E um dia todos estarão perante ele, inclusive Allan Kardec, inclusive Maomé, inclusive Buda, se prostrarão diante de Jesus Cristo. Então Jesus não se compara a esses grandes líderes religiosos. Então muitas pessoas estão enganadas acerca de Jesus, porque creem apenas num Jesus histórico. Mas alguns nem acreditam que de fato Jesus Cristo existiu. Então, o que a Bíblia nos diz acerca de Jesus? Então, nós começamos então com um milagre que nós estudamos ontem, que foi a cura desse cego. E esse milagre é um milagre intrigante. Intrigante. Por que é um milagre intrigante? Pois parece que Jesus não consegue curar o cego na sua primeira tentativa. Mas tem uma lição que Jesus quer ensinar para nós, para os seus discípulos e para nós, que estamos lendo o texto e devemos fazer a exegese do texto a partir do seu contexto e extrair as aplicações para a nossa vida. Então fique aí, a nossa devocional hoje está muito especial. Então o cego passa a enxergar vultos e não claramente. Então Jesus o cura completamente na segunda tentativa. Está dos versículos 22 ao 26 do capítulo 8. Depois você confere. Mas por que isso aconteceu? Jesus sempre curou os cegos assim de primeira. Jesus orava e o Pai, o poder do Espírito Santo, curava imediatamente. Mas nesse contexto aqui, esse cego foi curado em duas tentativas. A primeira ele não enxergava direito, na segunda ele enxergou completamente. Por que isso aconteceu? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Lembremos que nos evangelhos os milagres são ilustrações do ensino de Jesus. Como eu acabei de falar, Jesus não curava apenas por curar. Jesus curava e essas curas tinha alguns ensinamentos, alguns propósitos pedagógicos para os discípulos e para as multidões que estavam ali. Evidentemente que os discípulos eles tinham uma compreensão melhor, mais clara, porque Jesus conversava com eles em particular e esclarecia em particular aos discípulos muitas coisas. E esses milagres, eles tinham ensinamentos. E é isso que nós vamos aprender aqui com essas duas etapas do milagre desse cego. Então, nós vimos ontem que Jesus estava tratando a cegueira dos discípulos. Nós vimos ontem que os discípulos, eles não compreendiam, eles não entendiam claramente quem era Jesus, o poder de Jesus, a natureza de Jesus Cristo. Eles demoraram, eles tardaram para ter toda a compreensão de quem Jesus é e de sua missão. Apesar de andarem com Jesus, mas eles, vez por outra, eram tomados de incredulidade, eram tomados de medo por não conhecer Jesus. Isso aconteceu no milagre da multiplicação dos pães, isso aconteceu na travessia do mar da Galileia, em duas ocasiões em que a tempestade se levantou. Então, os discípulos, eles estavam naquela fase de amadurecimento e eles ainda eram meninos, eles ainda eram surdos e cegos espirituais. Os fariseus eram cegos e surdos também, mas também os discípulos tinham um tipo de cegueira espiritual e de surdez por não compreender todo o contexto da encarnação de Jesus, de sua missão, dos seus atributos, de sua divindade. Isso está bem claro nos evangelhos, né? Então, do versículo 17, que nós lemos aqui, até o 18,
Jesus vai falar exatamente isso, que eles não compreendiam. Jesus vai dizer, vocês ainda não compreendeste, vocês ainda estão com o coração endurecido. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Antes disso, aconteceu a multiplicação e Jesus depois tratou de um outro assunto que não tinha nada a ver com a multiplicação, com o pão, né? Porque Jesus estava dizendo para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, se referindo à hipocrisia e à incredulidade. E eles entenderam que esse fermento, Jesus estava se referindo sobre o pão, porque eles tinham pouco pão e o pão poderia faltar e ali eles poderiam sentir fome. Eles não compreenderam. Jesus tem poder para fazer até de pedras transformar em pães. Jesus tem poder. Jamais Jesus usaria esse poder, como ele mostrou lá na tentação, para o seu próprio benefício, sem que não glorificasse o Pai e sem que não tivesse esse propósito de ensinar algo aos seus discípulos. Os milagres de Jesus têm esse propósito pedagógico. Mas os discípulos não entendiam. Eles sempre estavam com seus corações endurecidos para compreender os milagres de Deus. Então, eles lhe perguntavam quem o povo achava que ele era. Agora Jesus reúne os seus discípulos, mesmo Jesus sabendo pela sua onisciência que as pessoas tinham compreensões erradas sobre ele. Alguns diziam que ele era Elias, alguns diziam que ele era João Batista, alguns diziam que era Jeremias, por algumas semelhanças que, por exemplo, o profeta Jeremias tem muitas semelhanças com Jesus, ou então um dos profetas. A multidão, as pessoas entendiam ou compreendiam que Jesus Cristo era essas pessoas que eu acabei de ler, né? Mas aí, de repente, Jesus muda o discurso e pergunta, e vocês, meus discípulos, vocês que estão comigo, vocês que são meus seguidores, quem vocês acham, quem vocês dizem que eu sou? E aí a resposta muda. Então, eles respondem. Jesus pergunta quem o povo achava que ele era. A resposta é que o povo achava que ele era mais um grande mestre ou uma ressurreição de um profeta. Como até hoje as pessoas não têm muita compreensão de quem é Jesus, a não ser que o Espírito Santo abra o entendimento deles para que eles entendam através da Escritura quem é Jesus, mas muitos acham que Jesus foi apenas um bom homem, um mestre, um guru, uma pessoa boa, que fez bondade, mas não passa disso. As multidões pensavam que Jesus era um grande mestre ou uma pessoa que ressuscitou, João Batista, Jeremias ou Elias. Essa era a compreensão do povo. Quando Jesus faz a pergunta diretamente aos discípulos, eles respondem corretamente. Especialmente Pedro, que se destaca na resposta, eles reconhecem que ele é o Cristo, o Messias, ungido, o Salvador. Está aí nos versículos 29 ao 30. Parece, com essa resposta, que eles enxergavam, né? Que eles enxergavam quem de fato era Jesus. Só que o texto continua. Quando Jesus, então, parece que eles compreendiam quem era Jesus, quando então Jesus começa a ensinar, o mestre começa a dizer qual é a sua missão, para que ele veio, que era sofrer, ser crucificado, ser entregue na mão dos inimigos, sofrer, morrer, ser crucificado e ressuscitar. Quando Jesus fala claramente da sua missão, da sua obra, aí os discípulos não compreendem. Não compreendem. É muito tremendo isso. Há pouco tempo eles disseram, especialmente Pedro, tu és o Filho de Deus. Jesus diz, quem te revelou foi o meu Pai. Bem-aventurado és tu, Pedro. E logo depois Jesus começa então a esclarecer para eles. É necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos seus inimigos. É necessário que eu seja crucificado. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando Jesus revela isso, sabe o que é que Pedro faz? Repreende Jesus. Pedro diz, não, mestre, não fala um absurdo desse. Não fala isso. Como é que tu vai dizer, como é que tu está falando que vai sofrer, que vai morrer? Mestre, não é bem assim não. O senhor tá falando coisas sem sentido. Pedro repreendendo Jesus, sendo que há pouco tempo ele mesmo disse com as suas palavras que Jesus era o Filho de Deus, correto?
Até parece que eles estavam enxergando nitidamente, claramente, quem era Jesus. Mas quando Jesus revela a sua missão, aí eles mostraram que de fato eles ainda não tinham tido toda a compreensão da encarnação de Jesus, da obra de Jesus Cristo, da missão de Jesus Cristo. Parece que ele não enxergava tão bem assim como aquele cego da primeira vez. Lembra do cego? A primeira vez o cego via homens como árvore. Os discípulos parecia que enxergavam, mas eles ainda não tinham compreendido de fato a missão de Jesus Cristo. Para que ele veio? Qual é o propósito da sua encarnação? Qual é o propósito da sua vida? Quem de fato Jesus Cristo é? E qual era a abrangência da sua morte e da sua ressurreição? Então Pedro achava que o Cristo traria uma vida fácil para o povo. Eles entendiam que Jesus trouxe um reino político, que eles iam ser libertos do Império Romano, e que Jesus traria para eles uma vida só de alegria, só de paz, de coisas boas. Era apenas isso, nada de sofrimento, nada de crucificação, nada de ser entregue aos inimigos, de ser humilhado, de ser esbofeteado, de ser crucificado, o pior tipo de morte. Pedro não compreendia, os discípulos não compreendiam o valor do discipulado. Pedro não compreendia que Jesus Cristo tinha que padecer para que ele levasse sobre si os nossos pecados, para que ele trouxesse vida eterna, para que ele trouxesse salvação, libertação do domínio das trevas que dominava aquela geração, que dominava aquelas pessoas que estavam cegas, aquelas pessoas que estavam surdas espiritualmente, que não compreendiam quem Jesus é, não compreendiam por que ele veio, o porquê que ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de toda a sua santidade, e veio ser igual a nós, homem, comer igual a nós, sentir as nossas dores, ter carne e osso, sem pecado sim, mas sentir o que é ser homem. Ele se esvaziou, ele deixou toda a sua glória e veio e se tornou um bebê, o Deus que se tornou bebê, que teve que aprender a tomar leite, que teve que aprender a falar, foi uma criança, cresceu e agora, depois que é batizado com 30 anos, o Espírito Santo está sobre ele. E agora ele tem uma missão para cumprir. O Pai o enviou. E os discípulos, eles não compreendiam isso. Ainda estavam cegos. Ainda estavam sem entendimento. Achando que o reino de Jesus Cristo era ali agora. Era um reino político. Era um reino físico ali agora. Então Pedro achava que o Cristo traria vida fácil ao seu povo, e não a vida eterna por meio da sua morte e a sua ressurreição. Então Jesus repreende Pedro. Na verdade, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque naquele momento Pedro está sendo instrumento do inimigo para tentar impedir ou tentar fazer com que Jesus mude de ideia, de não ir para a cruz. Agora você imagine isso. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse sido crucificado, se Jesus não tivesse assumido o nosso lugar, não haveria salvação para nós, não haveria perdão para nós, seríamos julgados, seríamos condenados, seríamos lançados no inferno, sobre a justa ira de Deus. Por quê? Porque somos pecadores, porque pecamos em Adão e Eva, já nascemos com a natureza pecaminosa, e o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Se Jesus não tivesse levado sobre si os nossos pecados, do que seria de nós? Do que seria da humanidade? Do que seria dos eleitos de Deus? Então quem está por trás dessa fala de Pedro é Satanás. E aí Jesus repreende e diz: para trás de mim, Satanás, tu só entende das coisas dos homens, tu não compreende as coisas de Deus, tu não compreende as coisas divinas. E ali repreende Pedro e passa a ensiná-lo que segui-lo, Jesus passa a ensinar ao discípulo que segui-lo implica em pagar um alto preço, negando sua própria vontade. Apesar disso, vale a pena, pois a vida eterna só se acha nele, só se acha em Jesus Cristo. É o que está aqui no versículo 33 e 37 a 37. Então, enxergar corretamente como Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Messias, como enviado, implica em autorrenúncia. Conhecer Jesus significa renunciar a si mesmo para segui-lo.
para obedecer os seus mandamentos. Servir a Jesus Cristo, irmãos, é abrir mão da nossa própria vontade e se submeter ao Salvador, ao único caminho, ao único justo juiz de toda a terra. Se submeter ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Ele é Deus, Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos livrar da condenação do inferno. E seguir a Jesus, conhecer Jesus, significa dizer não para a nossa própria vontade. Significa renunciar a si mesmo. E os discípulos não entendiam o preço do discipulado, mas agora Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo para eles, se vocês querem me seguir, se vocês de fato querem me seguir, se vocês são meus discípulos, se preparem, tem um preço a pagar. Eu vou pagar o alto preço na cruz por vocês, o preço da salvação. Mas para vocês me seguirem, vocês também pagarão um preço de serem perseguidos, de serem rejeitados, de serem maltratados. Mas eu preparei para vocês a recompensa, a vida eterna. Eu dei poder para vocês suportarem todas essas coisas. Eu estarei com vocês em todas as circunstâncias da vida. É autorrenúncia. Conhecer Jesus implica em viver uma vida para Ele. Quem conhece Jesus jamais volta, jamais se entrega aos prazeres desse mundo. Quem de fato conhece Jesus jamais vai largar essa comunhão divina, essa comunhão maravilhosa, para voltar aos prazeres desse mundo. Quem de fato conhece Jesus é capaz de renunciar a si mesmo e segui-lo, amá-lo, proclamar a sua palavra até a morte, até o final, até a sua gloriosa vinda. Então a pergunta é, será que de fato conhecemos Jesus? Será que de fato estamos dispostos a amar esse Jesus que quanto mais nós o conhecemos, mais o amamos, mais o servimos, mais nos dedicamos a Ele, mais desejamos agradá-lo, obedecê-lo, mais desejamos renunciar ao pecado e estar bem pertinho, bem juntinho do nosso amado Jesus Cristo. Então, de acordo com esse texto de hoje, como você enxerga claramente quem é Jesus? Você vive para satisfazer as suas vontades ou a vontade de Jesus Cristo? Peça para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, os seus olhos, para você o enxergar, para você o conhecer. E você o conhecendo, você renunciará a si mesmo para obedecê-lo, para amá-lo, para servi-lo por toda a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu esse conhecimento de quem o Senhor é. E isso faz toda a diferença, Pai. Isso faz com que a gente renuncie o pecado. Isso faz com que todos os dias a gente leia a Escritura, a gente ore, a gente procure viver uma vida santa, uma vida que te agrade. Abra os nossos olhos espirituais, tira a dureza do nosso coração, Pai, que todos os dias o Senhor se revele a nós através da Escritura, para que tenhamos comunhão e intimidade com o Senhor. Estamos satisfeitos em Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado, Pai. Nós te aguardamos, nós esperamos a Tua vinda. Enquanto isso, aqui na terra, nós seremos fiéis ao Senhor, nós amaremos ao Senhor, custe o que custar. Iremos dizer não à nossa vontade, fazer morrer o nosso velho homem, para que a tua glória, para que a tua presença viva em nós, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você não esqueça, conhecer Jesus implica em renúncia, segui-lo. Ser discípulo de Cristo é dizer não à minha vontade e dizer sim à vontade dele. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.